Na primeira sessão, Eclesiastes 1, o pregador declara nada ter de valor. Começa revendo sua busca pelo significado da vida, e a primeira conclusão a que chega é que a sabedoria é fútil. Então, a gente, por exemplo, verifica aqui no texto de Eclesiastes, para aqueles, né, que já leram, que ele vai buscando qual o valor da vida, qual a importância da vida, por que a gente está vivo, né? Por que vale a pena viver? E aí ele percorre por tudo aquilo que todo mundo busca, e ele deixa claro, né, que essas coisas que as pessoas buscam nada mais são do que vaidade, né? E nós falamos isso na semana passada, deixando claro, né, a ideia de vaidade, como usamos até o exemplo de bolha de sabão ou de cortina de fumaça, coisas que a gente se agarra, mas que no final, quando a gente vai botar na balança, não tinha valor nenhum, e que é importante a gente pensar nisso, para a gente não estar desperdiçando tempo, né, correndo atrás do vento na vida da gente. E aí, no versículo 1 e no versículo 2, quando ele fala sobre o homem, no capítulo 1, ele se apresenta, né, como filho de Davi, e deduz que seja Salomão, conforme nós falamos na semana passada, e ele até fala que em certa época governou Israel. E nessa missão, que a gente vê descrito no versículo 13 e 16, ele sai numa procura, né, a busca de significado para a sua vida, a busca de sentido para a vida. E por causa dessa grande sabedoria e desse poder, Salomão sente que possui credenciais para realizar tal busca. Então, deixa eu pegar aqui, versículo 16 do capítulo 1, versículo 16 do capítulo 1 de Eclesiastes, deixa eu pegar aqui, isso. Falei eu com o meu coração dizendo, eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria todos os que houve antes de mim em Jerusalém, e o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. Então ele, no momento de reflexão, né, de meditação, ele foi fazendo uma investigação que boa parte de nós não está fazendo, né, porque a gente está na corrida da vida, né? Então a gente quer melhorar de vida, a gente quer ter mais conforto, a gente quer ter isso, quer ter aquilo, e ele é meio que assim, é como se saísse daquela corrida e fosse assistir a corrida para ver assim, pelo que as pessoas morrem, por que elas matam, por que elas roubam, por que elas trabalham tanto, por que elas estudam tanto, o que elas buscam tanto, o que tem na vida de tão importante assim, né, para a gente poder valorizar. E aí, do versículo 2 até o 11, e do 14 ao 15, e do 17 ao 18, a gente vê uma investigação preliminar e que revela algumas verdades meio desconfortáveis, né, amargas a respeito da vida. Bem, em relação à questão de propósito, ele chega à conclusão de que a vida é fútil, a vida não tem significado, né, como se assim, a gente está aí, daqui a pouco a gente morre, né? E assim, e parece às vezes que o cachorro ali da esquina é mais tranquilo do que nós, né? O gato não fica pensando se vai morrer, se vai ficar doente, se tem coronavírus, assim. O gato tá lá, cochila, levanta, caça um rato, come, vai dormir de novo, tá, aquele negócio todinho, né? E assim, e a gente não, às vezes a gente está tudo bem, mas a gente está sofrendo porque está angustiado com a possibilidade de uma coisa dar errado, coisa que de repente nunca vai dar errado, mas a gente já sofreu por antecipação um sofrimento que a gente nunca teria. Olha que coisa doida. Então, assim, quando no final das contas, a gente, o cachorro, o gato, o papagaio, né, o pardal que está ali, daqui a pouco todo mundo vai embora. E ele fala, por exemplo, além de não ter muita novidade na vida, tudo se repete. Até mesmo na nossa leitura bíblica a gente vai perceber que, mesmo sem tecnologia, a Bíblia, assim, é como se fosse uma novela nos dias de hoje, né? Então a gente vê todo tipo de trama possível. Eu costumo brincar dizendo que se a gente fosse transformar a Bíblia em filme, sem corte,
criança não ia poder ver. Então assim, a gente, por exemplo, tem muita coisa amarga, muita coisa cruel que aconteceu naquele tempo, mesmo sem tecnologia. Então a gente percebe que assim, muita coisa que acontece hoje, a importância da leitura bíblica até mesmo para isso, porque a gente consegue aprender com a experiência de outros, né? Então a gente vai olhar algumas coisas, opa, peraí, isso já aconteceu. Não aconteceu com luz elétrica, não aconteceu com computador, mas o coração humano, né, desde que Eva acreditou naquela conversa da serpente, o coração humano sempre foi mau. Então a Bíblia deixa muito claro, você quer se proteger de si mesmo? Dá uma olhada aqui. E você quer se proteger da maldade dos outros? Dá uma olhada aqui também, né? E aí o próprio Jesus até fala, né? Errais por não conhecer as Escrituras, né? Então, e aí a questão, por exemplo, no versículo 15, ele chega a dizer, né? Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode calcular. E aí ele mesmo passa a ideia, né, de meio que desânimo, desapontamento, né? Ou seja, olha, a vida é isso aí, a vida é como ela é, as pessoas são o que são, né? Então, aí eu lembro muito de uma frase do diabo para Deus, quando Deus fala sobre Jó, e o diabo fala para Deus, né? Pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. E no caso de Jó, essa palavra não foi apropriada. Mas se a gente olhar para a humanidade, o que o diabo falou faz sentido. Desculpa dizer que o pai da mentira falou a verdade, né? Mas assim, na hora de livrar a pele, só Deus sabe o que as pessoas são capazes de fazer, né? Então a gente vê, por muito pouco, as pessoas traem as outras, prejudicam as outras, quanto mais tendo a vida em risco. E aí, né, a vida para ele é sem propósito, sem novidade, né? Porque tudo, nada é novo debaixo do sol, não tem possibilidade de melhora, né? As coisas são desse jeito mesmo, e sem honra duradoura, né? No versículo 11, por exemplo, ele deixa aqui para a gente, né? E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Aquela ideia, né, de que assim, a gente constrói monumento, a gente constrói casa, a gente ganha dinheiro, a gente faz isso, compra aquilo outro, quando no final das contas, assim, parece que a gente não chegou a lugar nenhum, né? E é interessante que as pessoas matam, né, roubam, assaltam, né, trapaceiam, puxam o tapete umas das outras para buscar essa tal da glória. E quando, por exemplo, chega essa tal da glória, percebe que assim, era um vazio, era uma futilidade, ou seja, a gente correu atrás do vento. E nesse caso, assim, eu peço até desculpa, né, porque assim, esse capítulo 1 parece uma coisa meio para baixo, mas aí deu um cascudo na irmandez, e ela que pediu Eclesiastes, né, mas assim, ele tá meio que, como aquele cara que assim, viveu tudo que podia viver, todo tipo de prazer que podia ter, todo tipo de conhecimento que podia adquirir, todo tipo de obra que podia construir, ou seja, aquele cara que realizou tudo que a gente está sempre querendo, né, que a gente às vezes morre sem realizar, e ele teve a oportunidade de experimentar tudo isso, e ele viu que no final, assim, tá, eu fiz, e aí, né? Então, aí eu lembro de Isamitiba, não sei se o livro é Quem Ama Educa, quando ele estava falando, né, a diferença de saciedade para felicidade, que assim, a gente confunde os dois, né, que a felicidade tem a ver com contentamento, algo que está dentro da gente, e a saciedade tem a ver com a gente se encher de alguma coisa, e muita gente tem até a saciedade, mas aí meio que assim, como, por exemplo, vou pegar a minha experiência, né, assim, comer feijoada para mim, geralmente eu vou pecar, porque eu como com o olho, né, então você vai comendo, a barriga tá cheia, mas aí você quer comer um pouco mais, né, tinha a falecida irmã Palmerina, todo ano que ela fazia aniversário, ela fazia uma feijoada na lenha, né, e chamava a família dela, só de filho 16, né, e aí nisso o que acontece? O bom de ser pastor é isso, né? Todo mundo te chama. Aí nisso, todo ano eu ia.
E todo ano eu pecava, gente, pode me julgar. E aí nesse caso, assim, a saciedade é aquela coisa que assim, você se enche naquela hora. Aí, já viu quando a pessoa está saciada, assim, fica meio sem graça, né? Meio jururu, dá uma tristeza, aquela coisa toda, até que vem o esvaziamento, aí vem a fissura de novo, né? Então, essa questão aqui, aí eu lembrei, Diácono Fábio, do rodízio, né? Assim, eu não sou bom de ir a rodízio, né? Porque assim, na primeira meia hora minha barriga já está cheia, né? E o garçom, quando ele sabe que você fica assim, aí toda hora ele passa para perguntar se você quer mais, né? Quando a pessoa tem aquele vale na barriga, ele não faz isso, mas no meu caso, e aí dá uma tristeza porque você gastou um dinheiro por rodízio, aí quando você volta para casa, aí você vê aquela geladeira cheia de ovo, aí tu fica com saudade daquele cupim, né? Daquela picanha, daquela maminha, mas o que aconteceu? Naquela hora você estava na saciedade. E a felicidade, pelo contrário, né, pegando o raciocínio do Isamitiba, é aquela questão de que assim, olha, eu posso não estar saciado, mas eu estou contente, porque o contentamento é uma coisa interna, né? E a saciedade, ela depende de algo que vem de fora, né? E aí nessa situação, ele está deixando claro que assim, olha, tudo vaidade.